Bom, vamos começar. Bom dia para todo mundo. Meu nome é André Schuch, eu sou mestrando aqui no programa de pós-graduação em Ciência da Computação na Unesp de Bauru, sob a orientação do professor João Paulo Papa. Daí, minha área de pesquisa aqui no laboratório em NLP é a parte de análise de sentimento, especificamente a utilização dos modelos de linguagem, né, os LLMs, para fazer análise de sentimento através do paradigma do aprendizado em contexto. Aqui está mais ou menos o sumário da apresentação. A gente começa rapidinho com a introdução, depois o problema, questão central da pesquisa, a visão geral do estudo que a gente elaborou, trabalhos futuros e depois os trabalhos publicados e colaboração. Então, a gente começa aqui com a introdução, né, falando o que são os LLMs. Então, hoje em dia, todo mundo está usando assistentes de IA, né, e por trás deles estão o que a gente chama de grandes modelos de linguagem, que do inglês vem a sigla LLMs. E a ideia como eles aprendem é bem interessante, né? Ela é bem simples. Basicamente, a gente expõe uma quantidade massiva de textos a esses modelos, que são oriundos ali da arquitetura Transformers, e a gente faz o pré-treinamento deles, tentando prever ali qual que é qual a próxima palavra que compõe aquele texto. E com base nisso, ele começa a aprender a modelar não só essa habilidade, essa tarefa de prever qual que é a próxima palavra, mas ele começa a aprender, dado um contexto gigantesco onde uma palavra pode estar inserida, quais são mais ou menos as áreas que ela faz parte, né? Então, a gente fala que o aprendizado do próximo token, ele é um aprendizado multitarefas massivo, né? Então, só aprendendo a prever o próximo texto, a gente consegue que o modelo seja capaz de aprender gramática, semântica, conhecimentos gerais, inclusive a análise de sentimento, que é a área que a gente estuda. E tem dois trabalhos que foram bastante importantes, desde a introdução ali dos modelos Transformers, modelos BERT e depois os modelos da família GPT, que foram esses dois. O primeiro, em 2020, publicado por Brown e colaboradores, que são da OpenAI, foi um divisor de águas, né? Porque eles mostraram que a partir de um certo tamanho, ou seja, de uma certa escala, que a gente está falando da escala em número de parâmetros do modelo, o modelo consegue aprender uma tarefa nova vendo apenas alguns exemplos do próprio comando, sem nenhum retreinamento. E isso que a gente chama de aprendizado em conceito, aprendizado em contexto, que em inglês é in context learning. Então, as tarefas e demonstrações, alguns exemplos da tarefa que a gente quer que seja efetuada, são passadas puramente por meio de interação textual com o modelo. A gente não precisa mais ter uma programação ou fazer um fine tuning para que o modelo faça algumas tarefas. 2 anos depois, Wei e os colaboradores, eles começaram a entender e chamaram esse fenômeno de habilidades emergentes. São habilidades que surgem à medida que a gente escala os modelos derivados de Transformers na quantidade de dados de pré-treinamento, no número de parâmetros ou na quantidade de computação disponível. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que modelos ali na escala de 10 milhões de parâmetros não conseguiam executar a tarefa, e daí eles têm um salto abrupto entre 1 bilhão e 10 bilhões, 100 bilhões de parâmetros. Então, isso faz com que o in-context learning é considerado uma tarefa, uma habilidade emergente, né, que vem dessa exposição do modelo a dados, a muitos dados, e dentro desses muitos dados existem muitos padrões de tarefas, de atividades, e o modelo começa a aprender com base nisso. Então, aqui a gente tem uma diferença entre o fine tuning, que era um paradigma anterior que dominava, versus o aprendizado em contexto. Então, o fine tuning, a gente pegava um modelo base, no caso um Transformers base, e a gente retreinava os pesos dele para tarefa específica. Então, para cada tipo de tarefa, a gente tinha que fazer esse processo. Isso é uma alternativa bastante eficaz e bastante utilizada hoje em dia, mas ela custa tempo, né? Dados e processamento, porque você tem que retreinar o modelo. Você vai pegar um modelo base que está pré-treinado em um conjunto massivo de dados e vai treinar ele para uma tarefa específica. Então, aquele modelo passa a ser muito bom naquela tarefa, mas ele perde a capacidade de generalizar para novas tarefas. O aprendizado em contexto é um paradigma onde o modelo aprende a tarefa através de exemplos. Então, a gente passa demonstrações para eles através do próprio prompt, e a gente não precisa dessa retropropagação, né, do gradiente para fazer a atualização dos pesos. A vantagem dele é eficiência, porque não exige que a gente faça algum ajuste fino, e a flexibilidade, porque a gente consegue adaptar o mesmo modelo para tarefas diferentes, só mudando a instrução que a gente está especificando para o modelo. E para o nosso objetivo, que é comparar a capacidade
nativa de LLMs na tarefa de classificação de sentimento, o ICL é bem interessante porque ele coloca todo mundo nas mesmas condições. Só que daqui a gente tem um detalhe importante que vale para os dois paradigmas, tanto para o fine tuning quanto para o paradigma do aprendizado em contexto. O português, apesar de ser uma das línguas mais faladas do mundo, então aqui se a gente pegar o top 10 línguas faladas de 2026, o português está em oitavo, existem poucos recursos, e eu utilizei aqui para demonstrar isso uma proxy que é o Common Crawl, que basicamente é um scrapping da internet, de todos os conteúdos disponíveis na internet, e aqui ele está mostrando somente páginas HTML, mas a gente tem uma noção, por exemplo, o inglês tem uma representatividade nesse último de 40,85%, enquanto o português só tem uma representatividade de 2,4%. Então, a maioria esmagadora dos conteúdos, né, disponíveis na internet estão em inglês, e daí, de novo, isso aqui é uma proxy, né, ele não representa a quantidade total dos dados, mas dá para a gente entender bem que o português é subrepresentado. E a consequência direta disso é que os modelos que dependem dos dados em um idioma acabam sendo muito melhores em inglês, e quando o assunto é português, eles podem dar uma tropeçada. E é nesse cenário que eu apresento a tarefa que eu estudo, que é a parte de análise de sentimento. Basicamente, a análise de sentimento busca identificar e classificar os estados afetivos e opiniões em textos. E dentro da análise de sentimento, a gente pode considerar uma subtarefa a classificação de sentimento, que é atribuir polaridade categórica a um texto. Então, a gente vai pegar um texto e vai falar se ele é positivo, negativo ou neutro, ou colocar se ele está expressando alguma emoção, enfim. Mais especificamente, a classificação de sentimento, a gente busca essas polaridades, geralmente positivo, negativo e neutro. E a gente pode ter essa atividade em diferentes níveis, né? A gente pode ter nível documento, onde a gente pega um texto inteiro e tenta falar qual que é a classificação do sentimento dele, nível sentença, a gente analisa frase por frase, e nível aspecto, que a gente faz uma análise bem mais detalhada, só que mais complexa também, porque a nível aspecto envolve outras atividades. E a gente também pode classificar a classificação do sentimento de acordo com o número de classes. Geralmente a gente tem a binária, a ternária e a multiclasse. Né? Então, a gente tem aqui representado que a classificação do sentimento nível documento normalmente é binária, porque se a gente considerar um documento inteiro, ele pode ter, hora ele está com um sentimento mais positivo, hora negativo, então a gente trabalha com menos classes, justamente porque é um documento inteiro. E quando a gente trabalha no nível mais granular, que é o nível aspecto, a gente trabalha geralmente com a multiclasse. E daí, nesse trabalho específico, nessa linha de pesquisa que eu estou fazendo, que eu estou estudando, a gente está analisando o caso mais direto, que é a classificação binária a nível de documento, né? Então, a gente tenta pegar um texto e classificá-lo em positivo e negativo, basicamente. Definida a tarefa, vem a pergunta prática que dá mais sentido à nossa pesquisa, né? Se a gente considerar que os modelos de ponto hoje em dia, então o chat GPT ou os modelos da família GPT, Claude, Gemini, eles são enormes em termos de parâmetros, né? Então eles têm centenas de bilhões e hoje em dia a gente estima aí, apesar de não serem disponibilizados, até dezenas de trilhões de parâmetros. Isso tem um preço que basicamente tem em três formas, né? A gente tem o peso financeiro, que geralmente a gente usa, consome esses modelos via uma API para tarefas massivas, então a gente tem que ficar basicamente pagando por token que a gente coloca para o modelo e pagando por token que a gente recebe do modelo. Computacional, porque o hardware necessário para rodar esses modelos são bem caros, né, e não tão disponíveis, e um custo ambiental, que geralmente ele não é tão falado, está sendo mais avaliada agora, que é o consumo de energia e emissões de CO2. Né? Então, modelos grandes têm um alto consumo energético e altas emissões relacionadas. Então, basicamente, o que a gente tenta avaliar será que vale a pena a gente usar um modelo gigantesco desse para uma tarefa, entre aspas, relativamente simples, que seria a classificação do sentimento, ou se a gente consegue usar modelos menores que conseguem entregar um resultado parecido ou igual por uma fração do custo. Basicamente, a analogia que eu faço aqui é a gente usar um caminhão inteiro para entregar uma única carta. Pode funcionar, mas talvez não seja a opção mais sensata. Com base nisso, a gente vem aqui para a questão central do trabalho, que é comparar sistematicamente as capacidades preditivas dos modelos de linguagem, e daí a gente tem modelos multilingüe, SOTA, né, que são os estados da arte, versus os modelos especializados em português brasileiro para classificação de sentimento, focado no paradigma do aprendizado em contexto, né, que é basicamente a gente usar um modelo que é pré-treinado ou um modelo com algum tipo de alinhamento e usar esse modelo para fazer classificação de sentimento. Então, basicamente, a gente dividiu aqui a questão central em 4 passos, né, que seria mapear, então selecionar modelos que sejam representativos, tanto proprietários quanto modelos abertos, em diferentes escalas
conjuntos de dados públicos focados no português brasileiro. Implementar um protocolo padronizado de avaliação via o In-Context Learning para garantir a comparatibilidade de resultados, avaliar empiricamente os LLMs em conjuntos de dados distintos e analisar, identificar os padrões de desempenho, o impacto que a escala tem para essa tarefa e quantificar a relação de custo-benefício, né, ou custo versus desempenho. Basicamente, os passos que eu listei acima, que eram padronizar e avaliar, viraram na prática o nosso estudo, que é esse fluxograma. Então, a gente fez um mapeamento de 12 conjuntos de dados para servir de referência para a nossa comparação. A gente faz, dentro desse conjunto de dados, a implementação do aprendizado em contexto, utilizando o paradigma few-shot, que depois eu falo um pouquinho. A gente constrói um prompt que vai ter uma instrução e as demonstrações, passa esse prompt para o modelo gerar o texto, o modelo gera a resposta, a gente faz o parsing e avalia se ele está prevendo corretamente através da acurácia e da F1 Score. Falando agora rapidinho dos modelos, a gente selecionou 23 modelos nessa primeira fase de tudo fase do estudo, e eles são divididos basicamente de acordo com esse diagrama aqui. Então, aqui a gente tem modelos generalistas de maior escala, e a gente está chamando de maior escala com mais de 70 bilhões de parâmetros, e modelos especializados no português brasileiro, que tiveram fine tuning linguístico no português brasileiro também de 70 bilhões. E a gente tem modelos menores, que são de 7 a 13 bilhões nessa primeira fase, tanto generalistas, multilíngues ou monolíngues, quanto especializados no português brasileiro. A gente acabou com 23 modelos, né, e aqui a gente tem a classificação deles. Basicamente, pegando o modelo, a gente fez o estudo 24, 25, então a gente tem o modelo que era o estado da arte na época, Cloud 3.5 Sonnet, GPT-4o, enfim. Depois a gente fez o mapeamento dos datasets, então a gente pegou 12 conjuntos de dados que nos proporcionaram ali 10 mil instâncias, né, de exemplos de classificação de sentimento em diferentes domínios, né? Então, a gente tinha avaliação de filme, avaliação de livro, produto, avaliação de restaurante e posts em redes sociais. Depois, a gente padronizou o protocolo de avaliação, né? Então, vai ser o In-Context Learning com 6 demonstrações por few-shot. A gente pega do conjunto de treinamento de cada dataset 3 exemplos positivos e negativos, que são amostrados aleatoriamente. A gente passa isso para o modelo, a gente compara com 2 classificadores. Um classificador fraco, que seria basicamente prever a classe majoritária do conjunto, ou um classificador forte, que daí a gente escolheu o DeepSeek R1 por ser, nessa primeira fase, o único modelo com habilidade de reasoning que a gente usou. Depois a gente avalia as métricas de desempenho, tanto a acurácia quanto a F1 Score. E daí, os resultados da primeira fase, que a gente já obteve, né, através de um artigo publicado, foi que teve um empate técnico entre os modelos grandes, então tanto o Cloud 3.5 quanto o Sabia 3 tiveram um resultado bastante similar, praticamente empatados, e considerando que o Sabia, por mais que a gente não saiba, a gente estima que ele tenha uma quantidade de parâmetros bem inferior ao Cloud 3.5, ele conseguiu um resultado bastante interessante. Então, a gente concluiu que a especialização em português BR para modelos grandes, né, fez com que o Sabia competisse de frente a frente com modelos multilingües, que provavelmente são bem maiores. Mas a escala não é tudo. A gente teve modelos menores ali na escala de 7 a 13 bilhões, com acurácia passando de 90%, né, que, se a gente considerar a diferença de tamanho, é um resultado bem, bem expressivo. A especialização no idioma-alvo não é garantia de ganho de desempenho, né? Então, o fine tuning em português brasileiro reduziu as alucinações em vários modelos, mas não elevou o desempenho desses modelos de forma consistente para todos os avaliados. E o custo varia drasticamente, aqui talvez uma parte bem interessante. Os modelos executados localmente custaram em média $3,53 versus 34,83 dos via API. Então, a gente tem um custo 10 vezes mais baratos, e aqui, por modelos executados localmente, basicamente são todos os modelos pequenos ali, que a gente chama, né, com até 13 bilhões. Então, essa primeira fase foi concluída, ela foi publicada, né, na JBCS em 2025, e ela estabeleceu uma comparação de referência para análise de sentimento em português brasileiro pelo paradigma do In-Context Learning. E agora a gente está exatamente na segunda fase, que é ampliar o estudo, refiná-lo e padronizá-lo. Então, a gente tem isso em 4 frentes: frente em relação aos modelos, em relação ao paradigma de aprendizado, reprodutibilidade do estudo e a escalabilidade, e rigor metodológico e estatístico. E agora eu vou falar rapidinho aqui das partes, né? Então, a gente tem, em relação aos modelos, na fase inicial, que é a fase 1, nós utilizamos 23 modelos, a gente está fazendo uma ampliação
para 39 na segunda fase. E isso também vem uma ampliação da escala. Como nós vimos que modelos de 7 a 13 bilhões têm uma capacidade boa de realizar essa tarefa por esse paradigma, a gente está querendo diminuir a escala dos modelos. Então, a gente fala, pô, se de 7 bilhões estamos conseguindo fazer a tarefa, vamos ver se com modelos menores a gente consegue um desempenho parecido, que geralmente é onde está o maior custo-benefício. Né? Se a gente conseguir, quanto menor o modelo, melhor o resultado, quer dizer que a gente não precisa utilizar um modelo tão grande para fazer a mesma atividade. Então, isso costuma ter um melhor custo-benefício. Daí a gente também tem melhorias em relação ao protocolo usado, né, que é o Context Learning, que a gente usou exemplos escolhidos de maneira aleatória no primeiro momento. Isso gera uma instabilidade grande, né? O método do Context Learning é conhecido por ser instável, às vezes ele vai bem, às vezes ele vai mal. Isso você usando o mesmo modelo, o mesmo prompt, cada hora ele pode responder de uma forma diferente e isso pode variar bastante. E, de acordo com a literatura, a gente melhorar a diversidade dos exemplos aumenta a estabilidade. Então, a fase 1, a gente escolhia exemplos aleatoriamente do conjunto de treinamento. Agora, a gente vai usar um método que maximiza a diversidade, utilizando uma mistura de embedar todos esses exemplos e pegar o número de clusters, né, por classe, extrair o centroide de cada cluster de maneira a garantir uma maior representatividade. Isso tende a melhorar o desempenho e gerar mais estabilidade nas predições. A segunda fase, também relacionada ao Context Learning, seria simplificar o prompt. Então, a gente fez estudos secundários que mostraram que instrução mais simples e direta é melhor do que a gente ter uma instrução muito complexa. E nesse primeiro momento, a gente teve uma complexidade aqui, basicamente pelo detalhamento do formato estruturado que a gente queria que a resposta viesse. Né? A gente especificou aqui um objeto JSON, e isso a gente percebeu que não deu um resultado tão legal e teve bastante alucinação e overgeneration por conta disso, provavelmente. Então, na fase 2, a gente está simplificando esse resultado com base nesses estudos secundários que a gente executou. Depois a gente vem sobre a reprodutibilidade de metodologia, então a gente vai padronizar o pipeline de avaliação usando o LME Evaluation Harness. A gente vai usar baselines mais robustos, basicamente utilizar um modelo que represente o paradigma anterior do fine tuning, né, que seria, sei lá, usar um Bert-Ball com fine tuning para classificação de sentimento, em vez de a gente usar somente a previsão da classe majoritária, que é um baseline bem fraco. E também a substituição do teste estatístico que a gente usa, né, que a gente utilizou no primeiro momento o postos sinalizados de Will Coxon, que permite a gente comparar modelos 2 a 2 sempre. Então, a gente não consegue comparar um versus todos, por exemplo, ou grupos versus grupos. Enquanto agora, na segunda fase, a gente vai usar uma combinação do teste de Friedman mais Nemeni para comparar vários modelos sobre vários modelos todos contra todos, né? E também controlando o erro de múltiplas comparações, o erro estatístico. Por final, aqui eu apresento os trabalhos que a gente publicou e as colaborações que particularmente eu tive durante aqui o mestrado. Então, na linha principal, a gente publicou esse artigo, né, que foi a base da minha dissertação de mestrado na revista da Sociedade Brasileira de Computação, na JBCS 2025, e também a gente teve a oportunidade de trabalhar com outros artigos, né? Então, a gente teve a publicação do Think Portuguese with Body Reasoning, que foi um artigo publicado no Propor, que trata de fazer os modelos de raciocínio, realizarem um raciocínio no português brasileiro. Também já foi citado bastante que o EduBench, né? Ele foi publicado no LREC 2026, também tivemos colaboração. E agora a gente está com a colaboração no Body Steering, que é a aplicação do Steering Vector para condicionamento linguístico do Reasoning. Isso eu acho interessante mostrar não só pelo currículo, mas também pelo espírito colaborativo que tem dentro do Recogna, né? Então, por mais que eu esteja pesquisando análise de sentimento, a gente sempre está colaborando, buscando colaborar em várias frentes. Aqui eu trago algumas referências e, por fim, abro minha apresentação para as dúvidas, se alguém tiver, né? Se não, muito obrigado pela atenção.